Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 15 horas mais 6 minutos desta sexta-feira, 1º de setembro. Eu sou Eduardo Sotomayor. E eu sou a Kelly Godoy, estamos no ar com essa edição especial do Rádio Fiscar ao vivo para falar sobre o resultado da eleição do Sindicato dos Docentes em instituições federais de ensino superior dos municípios de São Carlos, Araras, Sorocaba, Buri e também do Instituto Federal de São Paulo, em São Carlos e Sorocaba. Durante os últimos 3 dias, os professores filiados à Dufiscar, dos 4 campos da universidade e também, como a Kelly disse, dos institutos federais de São Paulo localizados aqui em São Carlos e Buri, puderam participar da eleição. Dos 1.300 professores filiados, 850 votaram, sendo que a Chapa 1, a Dufiscar, autônoma, democrática e independente, venceu com 550 votos contra 275 na Chapa 2. Entre votos brancos, nulos e abstenções, foram 25 votos. E para falar sobre esse resultado, está aqui com a gente o professor Amarílio Ferreira Júnior, docente do Departamento de Educação da UFSCar e presidente eleito da UFSCar. Boa tarde, professor. Eu começo dando os parabéns por esse resultado. Muito obrigada pela presença. E a primeira pergunta é: como que o senhor avalia esse resultado expressivo nas urnas? Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez à Rádio da UFSCar pela possibilidade de estar discutindo e debatendo o processo eleitoral da UFSCar, do Sindicato dos Docentes, da UFSCar e dos dois campos do Instituto Federal de São Paulo. Já na primeira entrevista, quando ainda em processo eleitoral, eu achei muito legal o que vocês fizeram, entrevistando ambas as chapas com as mesmas perguntas. Sim. Aquilo foi muito legal. Achei que as perguntas estavam muito sofisticadas e refletia bem o nível cultural e que a rádio tem mantido, né? Então, acho que contribuí muito com o nosso processo eleitoral. Então, agora, já na condição de candidato eleito, né, pela Chapa 1, eu avalio esse processo eleitoral como um processo extremamente singular, um processo extremamente importante, não só para o futuro, vamos assim dizer, do sindicato da Dufiscar e os seus associados, mas também fundamentalmente em defesa da universidade pública, dada a conjuntura extremamente difícil e complexa que nós estamos atravessando nesse momento. Então a gente vai passar por um processo agora já imediato de cortes no orçamento. A UFSCar já vai começar a sofrer esses cortes do financiamento de custeio, né? Possivelmente isso já vai se refletir de forma clara e precisa nesse segundo semestre letivo que nós estamos em curso, né? Então, os desafios que nós temos com essa vitória é um desafio de mantermos o padrão acadêmico da Universidade Federal de São Carlos. Vocês sabem, melhor do que eu, né, e os ouvintes da rádio também, por conta de que vocês sempre tocam nesse assunto, que a UFSCar é uma das mais importantes universidades da América Latina e do Brasil. Todos os rankings apontam ela entre as 20 maiores da América Latina e entre as 10 melhores universidades do Brasil. Então, manter esse padrão acadêmico da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, para nós é uma questão fundamental. Em que sentido que ela é fundamental? Porque mantermos esse prestígio, esse padrão acadêmico de que goza a universidade. E sabe quem produz tudo isso? Somos nós, da comunidade. Sim. Né? Professor, a última vez que nós nos encontramos aqui na rádio foi para falar sobre a PEC do teto, que naquela época ainda era discutida. Em relação a esse cenário atual, com a PEC do teto, que limita os investimentos do governo em educação, como continuar as pesquisas, o ensino na Universidade Federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel dos professores e do sindicato nessa luta. Bom, nós não temos uma visão corporativista do sindicato, né? Para nós, o sindicato é uma instituição que tem como fundamental tarefa, fundamental objetivo, a luta pelas melhores condições de vida e de trabalho dos professores, mas para nós a Dufiscar vai muito além dessa questão que nós reputamos como questão prioritária, né?
a defesa dos interesses econômicos, os interesses de condições de vida e de trabalho dos professores, né? Para nós, o sindicato também é um instrumento de luta na defesa da universidade. A universidade, como essa, que requer um grande investimento, e esse investimento nós sabemos de onde eles vêm do contribuinte, né? E fundamentalmente dos assalariados, porque são esses que pagam o imposto de renda na fonte e tal, né? Então, essa universidade é um patrimônio da sociedade brasileira como um todo, né? E ela custou muitas gerações de professores, de TAs, de alunos, né? Na construção do que hoje ela representa nacionalmente, né? Que lutaram muito por isso, né? Lutaram muito, né? Então você tem, antes da minha geração, quando cheguei aqui em 93, já tinha uma geração que tinha, vamos assim dizer, alavancada a UFSCar aos patamares que ela já gozava de prestígio nacional, né? Então, para nós é uma continuidade dessa luta de que sempre a universidade tem que ser ainda mais referenciada socialmente do ponto de vista das suas, vamos dizer assim, funções essenciais. Pensa, por exemplo, na quantidade de novos seres humanos que a universidade forma nos cursos de graduação, seja no âmbito das licenciaturas, seja no âmbito dos bacharelados. E o quanto que, né, essa pleiade de profissionais que nós formamos aqui dentro, né, servem à sociedade e alavancam o progresso material e espiritual da sociedade brasileira, né? Não só do ponto de vista da ciência e da tecnologia, mas da cultura também. Sim. Professor, o senhor citou, né, esse desafio com relação ao orçamento, né, para manter a qualidade, isso é fundamental, mas além desse desafio, quais serão os outros desafios e prioridades da gestão? Bom, em primeiro lugar, nós temos essa questão central de que nós vamos fazer uma defesa radical e intransigente da universidade pública, a partir, né, da perspectiva, vamos assim dizer, da categoria que nós representamos. Nós representamos aqui dentro os professores, né? Os estudantes têm as suas organizações, suas representações, e são duas, o DCE e a APG, e os TAs têm o Cinto Fiscar, né? Então, do nosso ponto de vista, a questão da carreira e dos salários é sempre uma questão fundamental, né? Mas nós temos outras prioridades, por exemplo. Nós estamos com um grande desafio na UFSCar, né? Ela se expandiu muito com o Reúne. A gente não fez oposição sistemática ao Reúne, né? Nós tivemos uma posição crítica em relação a ele, mas apoiamos tudo que tinha de positivo, como, por exemplo, a ampliação das vagas, né? E, por consequência, incorporamos novos campi dentro da universidade. É o caso típico do campus da Lagoa do Sino. Então, uma das prioridades dessa gestão agora, por exemplo, é dotar a Lagoa do Sino, o campo da Lagoa do Sino, com uma sede do sindicato. Então, nós temos uma sede em São Carlos, nós temos uma sede em Araras, nós temos uma sede em Sorocaba, onde os professores podem se reunir, onde os professores podem fazer as suas atividades festivas, recreativas, culturais, né? E ainda a gente não tem isso na Lagoa do Sino. Então, uma das prioridades nossa é essa. Outra prioridade nossa é lutar pela integridade da UFSCar Multicamp. Nós não concordamos e não aceitamos a ideia de que ela possa vir a se fragmentar e se enfraquecer ou vir a se, vamos assim dizer, perder referências de pesquisa, de ensino e de extensão que são desenvolvidos nos outros campos, além do campus de São Carlos, né? Que é o mais antigo e o mais desenvolvido do ponto de vista disso, até por conta do tempo de existência que ele tem, né? Sim, e sem dúvida, instalando uma sede no campus Lagoa do Sino, em Buri, você atrai a participação de mais professores ao sindicato. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque 450 pessoas que são filiadas ao sindicato não votaram nas eleições que aconteceram nos últimos 3 dias. Como que o senhor pretende aumentar a participação desses docentes, professor? Olha, a questão de Buri não é só atrair os professores para a filiação do sindicato, até porque lá nós ainda temos uma pequena comunidade de, não chega a 3 dezenas de docentes, e eles são, na sua ampla maioria esmagadora, filiados ao sindicato. Para nós é contribuirmos decisivamente para as condições de vida e de trabalho daqueles colegas que estão na Lagoa do Sino, e mais do que isso, possibilitar com que a permanência deles possam, vamos assim dizer, criar todas as condições materiais para que eles se desenvolvam plenamente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Agora, a outra coisa que nós fazemos é, vamos assim dizer, a luta por uma carreira docente, que eu acho que essa é o grande traço distintivo da UFSCar nos últimos 10 anos.
O que nós fizemos nesses últimos 10 anos? Nós pegamos uma carreira que era ainda herdada do tempo do regime militar, né? E nós aumentamos essa carreira com mais uma categoria, então nós não tínhamos a categoria dos associados. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é mais ou menos assim, impressionante quanto a importância e o impacto que a carreira tem na manutenção de uma universidade de qualidade, porque você atrai grandes profissionais, você amplia a possibilidade deles ficarem aqui pelo menos 2 décadas ou mais, desenvolvendo plenamente, de forma tranquila, aquilo que é essencial, ou seja, a sua sala de aula, seja da graduação ou da pós-graduação, os seus laboratórios, a sua biblioteca, os seus arquivos e a sua extensão. Nós sempre fomos uma universidade com alto índice de professores titulados, desde os anos 80. Dentro do Sistema Federal de Ensino Superior. Então, o professor entrava aqui com já doutorado, com seu doutorado, com a condição de adjunto 1. Em pouco tempo, ele atingia a condição de adjunto 4 e lá ficava estancado, porque não existia a possibilidade dele ascender uma nova carreira e o governo não concedia os concursos para novas vagas de professores titulares. Então, nós tivemos aqui pelo menos uma geração inteira que ajudou a construir essa universidade, transformou essa universidade no que ela é hoje, com alto mérito acadêmico e jamais chegar à condição de professores titulares. Se aposentar apenas com professores adjunto 4. E quando nós criamos essa carreira em negociação com o governo, porque nós somos filiados ao PROIFES, uma federação de sindicatos que congrega uma série de sindicatos de universidades muito importantes no Brasil. Né? Os IFES são as instituições federais de ensino superior. Então, o que aconteceu? O PROIFES assinou o acordo com o governo, a Andes não, que é um outro sindicato que tem, do qual nós nos filiamos por conta dessas questões fundamentais de que se deveríamos negociar para fazer avançar as perspectivas acadêmicas da carreira, né? Então, quando a carreira foi criada em 2006, nós tínhamos professores estancados na categoria de adjuntos 4 por 15, 20 anos. Entendeu? E nós tínhamos o maior percentual de professores dentro de todo o sistema. 26% de todos os professores do Sistema Federal de Ensino Superior que estavam estancados na carreira do adjunto 4 eram professores da Universidade Federal de São Carlos. E depois nós concluímos essa carreira unificando os professores das escolas básicas técnica e tecnológica, que nós temos 2 representações deles aqui no campus de São Carlos e Sorocaba. Então, são 2 carreiras absolutamente iguais do ponto de vista da sua progressão e ascensão, né? Mas elas têm nomenclaturas diferentes. E embutimos dentro dessa carreira também numa longa negociação com o governo, da qual novamente o PROIFES foi o único signatário, porque a Andes se recusou a assinar, a categoria dos professores titulares. Então, nós podemos ascender hoje, desde o início da carreira até o topo dela, né, uma possibilidade que nós não tínhamos antes. Então, isso é o grande, vamos assim dizer, traço distintivo do ponto de vista da luta sindical, que a do Fiscar trava, né? Ou seja, uma luta que pode fazer muita diferença, traz muita diferença para a categoria. Agora, como fazer para o sindicato, professor, ser cada vez mais autônomo e independente? Bom, nós temos uma posição muito também distinta e muito peculiar e marcante nessa questão, né? Nós somos autônomos em relação aos partidos políticos. Nós não aceitamos, né, até por uma experiência longa, quando ainda éramos apenas uma seção sindical do Sindicato Nacional Andes, né, a partidarização do sindicato. Então, nós não aceitamos isso. Isso não significa que nós vamos demonizar os partidos políticos, ou somos contra os partidos políticos. Absolutamente não se trata disso. Esse que vos fala, né, e aqui nessa entrevista, é afiliado a um partido político, por exemplo. Os partidos políticos é uma questão da cidadania. É uma questão garantida pela Constituição de 88. Todo mundo pode ter seu partido A, B, C, X e tal. Quando nós falamos que não aceitamos a partidarização, da seguinte forma, e aí entra na questão da democracia. O programa do sindicato, né, a pauta de reivindicações da do Fiscar não deve ser determinadas de fora para dentro, por um conjunto de militantes que são membros da diretoria, mas que define a pauta a partir dos interesses partidários. Absolutamente não é isso. Até porque o campus é vamos dizer assim, ele é plural do ponto de vista das opções políticas, ideológicas, partidárias no conjunto dos professores. O que é muito saudável, né? O que possibilita
o direito da crítica e o embate das ideias, e essas ideias produzirem entendimentos muito melhores do que apenas a posição A ou a posição B exclusivamente, né? Então nós não aceitamos isso. Então, para nós, não. A pauta, o programa do sindicato é definido pela sua categoria, na pluralidade do que ela representa. E nós temos 2 momentos que são cruciais para fazermos isso. E ambos são momentos consagrados nos nossos estatutos. Nós temos as assembleias presenciais, que a gente tem uma pauta, essa pauta é apresentada por conjunto dos professores, essa pauta é discutida e aprovada. A proposta vencedora ainda vai a uma consulta. Essa consulta pode ser por urna ou pode ser eletrônica, de tal forma que todos os professores da universidade, independente de terem participado ou não da Assembleia Presencial, têm o direito, têm a possibilidade de se posicionarem e dizerem se aquela pauta está correta ou não, se concorda ou não com aquela pauta. É claro que não vai à consulta nada além do que foi discutido democraticamente nas assembleias presenciais. Então, essa é uma questão muito importante para nós do ponto de vista da democracia. Agora, uma outra questão também importante. Nós somos independentes em relação ao Estado, a qualquer concepção religiosa de mundo, porque também, tal como defendemos a pluralidade político-ideológica, partidária de todos, defendemos também um Estado laico que possibilita a ampla liberdade de manifestação de qualquer concepção religiosa. Nós defendemos isso, mas ao mesmo tempo somos independentes tanto do Estado, dos partidos, como de qualquer concepção religiosa. Então, nós somos independentes, por exemplo, à reitoria, seja ela qual for. Agora, isso não significa, em contrapartida, que nós temos uma posição de crítica a priorística, né? Com essa ou aquela posição que está, seja no governo, seja na reitoria. Em qualquer instância. Em qualquer instância. Tudo que for no sentido de defender os interesses dos professores e defender a UFSCar como um patrimônio da sociedade brasileira, nós sentamos e discutimos. Nós não fazemos restrições a priorística porque quem está na reitoria ou quem está no governo está da posição B ou da posição C, né? Então, essa é uma questão fundamental. Somos independentes, mas não somos críticos a priorísticos, entendeu? Ótimo. Tudo que se fala, nós já somos contra, temos que negociar um entendimento sobre tomar uma certa decisão. Se a gente entende que aquela decisão que vai ser tomada defende o conjunto da comunidade, defende a UFSCar do ponto de vista daquilo que nós achamos que a UFSCar deve ser, e ela não pode ser nada mais além de uma universidade que produz o melhor ensino, que produz a melhor pesquisa, que produz a melhor extensão, nós somos plenamente a favor. Ótimo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez pelo resultado da eleição. Uma boa sorte, uma boa gestão nesses próximos anos. O senhor quer agradecer? O senhor quer deixar um recado, um convite? Eu sim, quero mais uma vez agradecer à rádio. Acho assim que a rádio desempenha um papel muito importante na nossa comunidade. Outro dia o meu colega da Química, o professor Gomide, me dizia que a rádio só atinge o município de São Carlos, mas que a rádio tem as suas ambições de terem as suas fronteiras radiofônicas estendidas para o resto do território brasileiro. Pensei, bom, isso deve ser uma coisa muito boa, né? Sim. E eu também queria dizer que eu estou muito emocionado e, ao mesmo tempo, sentindo já o peso da responsabilidade de ser o diretor de uma entidade sindical que eu reputo como uma das mais importantes entidades sindicais do Sistema Federal do Ensino Superior. É uma grande responsabilidade. É uma grande, porque a UFSCar tem uma larga tradição de luta, de defesa da universidade pública, de defesa dos seus afiliados, de defesa de todos os professores da nossa entidade. Eu penso que essa responsabilidade não é de tamanha monta, assim, de pequena monta, né? Então, dado também a conjuntura que nós vamos enfrentar, eu acho que nós vamos ter que ter muito bom senso, muita sabedoria para poder enfrentar todas as dificuldades e mantermos a universidade no patamar em que ela chegou, e talvez nós possamos, quiçá, fazer aumentar ainda mais o seu patrimônio acadêmico, porque esse patrimônio é construído pelos professores, pelos estudantes, pelos TAs, e na parte que nos cabe, nesse latifúndio da universidade, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer uma luta aguerrida.
Professor, parabéns, boa sorte, né? A partir de agora, muito boa sorte. Obrigada pela entrevista mais uma vez. A gente agradece também a todos os ouvintes da Rádio Fiscar e também para quem nos acompanhou pelo Facebook, que a gente também transmite pelo Facebook. O mundo inteiro pode ouvir nossa entrevista. O Rádio Fiscar ao vivo fica por aqui. Você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Escute diferente. Uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde. Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.